Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha neste canal de evangelização diaconal. Hoje, terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Também celebramos a memória dos santos Marcelino e Pedro. O evangelho de hoje é Marcos capítulo 12, do 13 ao 17. Para você que deseja acompanhar, então, pegue a sua Bíblia e façamos juntos a leitura do Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não considera os homens pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que o veja. Eles trouxeram, e ele disse: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse-lhes: O que é de César, dai a César; o que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que os fariseus eram contra a ocupação romana na época de nosso Senhor Jesus Cristo, que já durava muitos anos, né? E também eram ali, ao mesmo tempo, os herodianos, fazendo uma contrariedade, esses mesmos herodianos que nós acabamos de ver aqui, né? Alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Esses herodianos, ao invés, eram contrários aos fariseus, eram aliados ao governo de Roma. E surge, então, este lance de serem adversário entre eles, os fariseus e os herodianos, né? Como não se tenha consenso, ambos sendo judeus, né? Mas como não se tinha consenso entre o que seguir tem como uma unidade, né, no segmento de uma unidade de pensamento e ao mesmo tempo de escolhas, querem enredar então a nosso Senhor Jesus Cristo com alguma palavra, como bem diz a Escritura. Disseram a Jesus. Primeiro reconhecem a Jesus como mestre, mas eles não admitiam que Jesus era este mestre que veio renovar todas as coisas, né? Sabemos que és verdadeiro e não dás preferências a ninguém, pois não considera os homens pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. Muitas vezes nós temos que nos alertar, né? Muitas pessoas podem dizer e ao mesmo tempo sobre si mesma e reconhecer que Jesus ensina sobre os caminhos de Deus, mas não praticam aquilo que o próprio Jesus ensina e da qual eles, da boca para fora, estão dizendo, né? Então, a palavra e o ensinamento de Jesus não se torna vida para essas pessoas, que é o caso dos fariseus e dos herodianos, né? Prontamente, Jesus restabelece esta ordem, né? Com aquela famosa frase sobre a moeda, né? Que todos nós já ouvimos muitas vezes este evangelho, né? Que peçamos a Deus que hoje ele faça um sentido diferente ao escutarmos novamente esse evangelho. É lícito pagar imposto a César ou não? Ora, se nós vemos os fariseus que eram contra, para eles não era ser lícito, né? Porque eram contra Roma. Mas os herodianos, para eles, eram lícito, porque eram a favor do governo, né? Então tentam pegar nosso Senhor com esta pergunta, né? É lícito, ou seja, é certo pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ou seja, esperando uma resposta apenas para
que seja altamente comprometedora para incriminar e prender a Jesus, né? Esta é a situação real. Jesus, porém, conhece a hipocrisia de cada um deles e diz: por que me pondes à prova? Quais são as maneiras, meu irmão, minha irmã, que também cada um de nós hoje, atualizando essa palavra, coloca nosso Senhor à prova, exigindo posições de Cristo para o nosso próprio interesse, seja ele político, seja ele religioso, seja ele social. Temos que nos perguntar sobre essas questões, né? Será que eu coloco o Senhor Jesus à prova, ou seja, colocando Ele à prova para reverter para o meu interesse particular? Façamos essa pergunta lendo este Evangelho. Trazei-me um denário para que o veja, uma moeda, um denário. Eles trouxeram e ele disse: de quem é esta imagem e a inscrição? Responderam: de César. Então Jesus disse-lhes: o que é de César, dai a César. Para que ele disse desta forma? Para os fariseus e também para os herodianos, né? Os fariseus não concordavam, mas se estavam sob o jugo, existia um imposto a ser pago. E o judeu e o cristão de todos os tempos não podem dever nada a ninguém. Se nós temos dívidas, temos que honrá-la, por mais que sejam feitas por nós, ou muitas vezes também sejam dívidas até injustas. A cobrança de imposto alto é uma dívida injusta, certamente, mas não cabe nós também tornarmos mais injusto o pecado de uma sociedade já corrompida, desde o tempo de Jesus e também do nosso tempo, né? O que é de César, dai a César, ou seja, aquilo que nós devemos como impostos, hoje nós devemos também pagar. Sendo alto ou baixo, mantenhamos, por mais difícil que seja, a nossa honestidade, porque não estamos sendo honestos para mostrar que vivemos nesta e para a sociedade que recebe esses impostos, mas isto é uma questão de honestidade para o próprio Deus, diretamente nós com Deus, com Cristo, né? Ou seja, ser honestos, né? Não importa o que for. A honestidade se torna uma virtude cristã também a partir do momento em que nós vivemos ela plenamente e não queremos burlá-la, né? E Jesus termina com esta frase excelente, excelentíssima frase, né? O que é de César, dai a César, mas o que é de Deus, a Deus. Então o dinheiro volte para o governo, o imposto. E o que é de Deus? O que Cristo quis atentar para eles naquele tempo, tanto para os fariseus quanto para os herodianos? Que o povo é de Deus. Então o povo deve ser conduzido a Deus. Conduzido pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos herodianos daquele tempo. Qualquer pessoa tem a obrigação moral de conduzir o povo, o irmão, ou a irmã, o povo, a Deus, que também hoje é o nosso testemunho cristão, que tanto falamos na época da Páscoa. O nosso testemunho cristão conduzirá também o povo a Deus. Então, dar a César, ou seja, ao mundo que é deste mundo, mas a nós que somos o povo eleito, devemos também dar-nos a Deus e levar as pessoas a dar a Deus o seu próprio povo. É uma maravilha, né? Espero que todos também, nós, com a leitura e com a releitura constante desse Evangelho, fiquemos admirados da posição de Cristo, que tem que ser a nossa posição, né? Ou seja, as coisas do mundo sigam pelo mundo, mas as coisas de Deus, sigamos nós, o povo de Deus, e vamos até o próprio Deus. E todos ficaram muito admirados a respeito dele. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, e hoje dos santos Marcelino e Pedro, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Fiquemos em paz, tenha uma excelente terça-feira desta 9ª semana do tempo comum. Amém.